De fato, olhando de um ponto de vista mais estético, a música é uma das formas mais gostosas de adorar o Senhor, não é mesmo? Cada um adora a Deus do seu jeito. Cada um adora a Deus conforme a sinceridade do seu coração. Esse é um ensino bastante atrativo e muito divulgado, mas infelizmente ele não tem apoio da palavra de Deus. Vimos no último vídeo que a música que honra e glorifica a Deus é aquela que é feita como Ele quer, aquela que é oferecida como Ele quer. E vimos de Gênesis a Apocalipse com vários exemplos que Deus não nos deu liberdade para o adorarmos como queiramos. Deus não deu liberdade a ninguém para adorá-lo como bem quiser. Se você quiser entender melhor isso, veja o vídeo anterior no qual nós tratamos desse assunto. Hoje eu gostaria de trazer para vocês o segundo princípio do tipo de música que honra e glorifica a Deus. A música que é agradável ao Senhor é aquela que atende aos valores eternos de Deus, isto é, que satisfaz os valores eternos de Deus. Deus possui valores que não mudam conforme o tempo, cultura, situação ou pessoa. Deus não é afetado por valores e sentimentos da esfera da criação, da esfera humana. E para que você possa entender isso, eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, Deus não se deprime quando ouve um determinado tipo de música. Talvez você já passou pela experiência de estar sentado vendo um filme e de repente você começa a lacrimejar ou chorar e talvez você nem entenda por quê. E por trás daquela cena tem um fundo musical. As empresas cinematográficas exploram bastante esse efeito que a música tem sobre nós. Um segundo exemplo que eu quero dar para você é, por exemplo, Deus não é fã de música barroca ou música sertaneja, porque isso é algo próprio da natureza humana. O que eu gosto você pode não gostar, e o que você gosta eu posso detestar, porque isso tem muito a ver com a nossa pessoa, com a nossa personalidade, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa convivência. Então todas essas coisas influenciam no modo em que nós nos identificamos com o estilo de música. No entanto, Deus não é assim. Um terceiro exemplo que eu quero dar para você é que você não vai ver Deus começar a dançar porque começou a ouvir uma música dançante, mais caliente. Isso é próprio de nós. Isso é próprio da nossa pessoa como seres criados, que somos influenciados externamente. E aqui eu não estou afirmando que Deus não tenha sentimentos, mas que Deus não está sujeito no seu ser às influências externas típicas da criação. Seus sentimentos são fruto do seu ser, do seu próprio ser e de valores que são parte da sua própria essência. É isso mesmo. Quando nós agradamos a Deus ou que nós fazemos agradar a Deus, foi os seus valores eternos que foram satisfeitos. Está em concordância aos valores eternos de Deus. Quando algo entristece, aborrece, ira a Deus, é porque nós fomos contra, nós fomos ao contrário daquilo que os seus valores eternos são e dizem. Por essa razão, quando Deus se agrada de uma música, não é seu gosto sensitivo que foi satisfeito, mas os seus valores eternos que nunca mudam. Todos os valores eternos de Deus estão intimamente ligados à essência do seu ser e quem Deus é. E eu quero dar 4 exemplos na Bíblia sobre esta verdade. O primeiro é Caim e Abel, ali em Gênesis capítulo 4. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita de Caim. No entanto, nós vemos ali na Bíblia que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Alguns críticos dizem que foi os últimos frutos da safra, mas a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, do que havia melhor no seu rebanho, ele trouxe ao Senhor. Quer dizer, qual foi o atributo, qual foi o valor eterno de Deus que foi satisfeito? Deus, o ser supremo. A supremacia de Deus foi considerada por Abel e por isso a sua oferta foi aceita. Quando nós vamos para o tabernáculo, ali em Números capítulo 8 e 9, que já vimos na última lição também,
Deus aceitou a oferta trazida a ele, o holocausto foi consumido, e isso porque um valor eterno de Deus foi satisfeito, a obediência. Nós vimos que tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado. E Deus não aceitou o incenso de Nadab e Abiú porque não levou em consideração esse valor de Deus, a sua ordem, o que ele não havia ordenado. Você pode ver isso em Números 10, de 1 a 3. Quando Finéias é eleito o novo sumo sacerdote, o que agradou a Deus em Finéias, você pode ver isso em Números 25, foi o fato de Finéias satisfazer um dos valores eternos de Deus, sua santidade. Deus é santo. E por isso foi recompensado com o sumo sacerdócio. Quando Salomão vai consagrar a casa que seria o templo do Senhor, Deus aceita aquela casa, e ele deixa muito claro isso na resposta da oração de Salomão, e você vê isso lá em 2 Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7, porque Salomão considera um valor eterno de Deus, sua glória e supremacia. Inclusive, quando ele ora, ele diz: Senhor, nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa casa que eu fiz. Quer dizer, Salomão está dizendo, o Senhor é tão grandioso, tão magnífico, que essa casa é nada diante da tua presença. É nada diante do Senhor. Então a glória e a supremacia, a sublimidade de Deus foram valores que foram atentados, que foram satisfeitos nessa oferta dada ao Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus conta uma parábola acerca do fariseu e o publicano, que os dois subiram para orar, e ali Deus rejeita a oração do fariseu e aceita a oração do publicano. E qual foi o valor de Deus que foi satisfeito, o valor eterno dele? A humildade, a humilhação diante de um Deus que é santo, santo, santo. Quando você vai oferecer a Deus sacrifícios de louvor, sua preocupação como verdadeiro adorador deve ser que aquela música que você está oferecendo a Deus satisfaça ou concorde com os valores eternos do ser de Deus. Por exemplo, se aquela música não é de âmbito imoral, pagão ou mesmo idólatra. Se a letra, a poesia reflete de fato quem é Deus e o seu ser supremo. Olha, dos escritos bíblicos, os textos que mais falam sobre a pessoa de Deus é o Cântico dos Judeus. Logo, aquilo que satisfaz ao Senhor na área de louvor e adoração é aquilo que concorda, que está em conformidade, que satisfaz, que atende os valores eternos de Deus, que tem a ver com o seu próprio ser. Por isso é importante conhecer a Deus, porque quando nós oferecemos algo a alguém, como trazemos algo a alguém, devemos levar em consideração quem é a pessoa a quem estamos dando isso. Eu quero dar um exemplo que foi dado pelo meu amigo e conselheiro, pastor Almir Marcolino, quando ele prega também em 2012 na conferência para jovens de Volta aos Princípios sobre música. E ali ele deu o seguinte exemplo. Digamos que você tem um amigo que é fã, que gosta muito de futebol e ele é corintiano. Eu também sou corintiano. E você então vai numa loja de esportes e diz, rapaz, o aniversário do meu amigo está chegando, eu vou dar um presentão para ele, vou comprar uma camisa oficial. E ele vai gostar muito. Então ele vai na loja, compra aquela camisa cara, aquela camisa que ele vê que é bonita, e ali ele manda embrulhar naquele presente bem especial, naquele embrulho bem especial, e chega aquele dia e entrega para o seu amigo. E o seu amigo recebe aquele presente com os olhos brilhando, e quando ele abre, o presente é uma camisa do Palmeiras. Você acha mesmo que aquele amigo vai ficar satisfeito com aquele presente? Pode ser até que ele considere uma afronta. O mínimo que ele vai ficar é insatisfeito, mas pode ser que ele considere uma afronta. Por quê? Porque o presente não considerou quem era a pessoa a quem era oferecido. Da mesma forma é Deus. Nós precisamos considerar a quem é oferecido. E aqui eu gostaria de fazer uma última consideração que vai ser mais explorada à frente, lá no final dessa série desses estudos aqui.
Como a música não afeta diretamente a Deus na questão de sensibilidade, conosco é o contrário. Ela tem impacto completo e inteiro. Por essa razão, talvez o melhor a nós perguntarmos é qual o tipo de música que nos torna agradáveis a Deus. Porque a música vai produzir algo em nós. E o que nós precisamos observar com cuidado e honestidade é que tipo de reação, o que é que a música está produzindo no nosso ser. Se essa produção está nos levando em direção a satisfazer os valores eternos da pessoa de Deus. Por essa razão, se você de fato quer ser um verdadeiro adorador, você deve considerar que a música que você quer oferecer a Deus precisa satisfazer, atender aos valores eternos desse Deus soberano e sublime. Que o Senhor te abençoe e até ao nosso próximo encontro. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. Caso você tenha dúvida, deixe a sua pergunta. Caso tenha um contraponto, faça isso de forma educada e com base bíblica. E muito obrigado por sua audiência.